Anabel Reis tem outras informações ao vivo sobre esse caso. Boa noite, Anabel. Olá, boa noite, Hernani. Boa noite a todos. 2 vítimas foram liberadas do hospital e estão nesse momento aqui na delegacia prestando depoimento. São Wendel dos Santos Almeida, de 28 anos, e o José Armando, de 22 anos. Eles estão bem machucados, mas já passaram por avaliação e foram liberados e resolveram vir até a delegacia para prestar depoimento. Infelizmente, a gente não tem uma boa notícia, porque outra vítima, uma mulher que estava internada no hospital, Lourenço Jorge, infelizmente não resistiu. Ariane Carvalho da Silva, que levou o filho para a creche e estava retornando quando foi atingida pelo carro em que estava o jogador, não resistiu. Outra mulher que estava internada em estado grave no Hospital Lourenço Jorge foi transferida para o Hospital Miguel Couto. Agora, sobre o jogador que foi preso em flagrante, ele foi liberado depois de pagar uma fiança de R$3.000. Ele foi levado para fazer o exame para confirmar se ele estava ali sob o efeito de drogas ou mesmo de álcool. Ele se recusou a fazer esse exame e passou ali pelo exame, que é um exame que a gente pode chamar de visual. Quem vai falar melhor sobre isso, sobre o resultado desse exame, é o delegado Alan Luchardo. Boa noite, doutor. Queria que você falasse para a gente o que esse exame apontou. Ele pode, de fato, ali estar sob efeito de alguma droga, de álcool? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite, telespectadores. Ele chegou na delegacia apresentando um comportamento muito alterado, agressivo, xingava todo mundo, queria agredir as pessoas, tentou pegar uma arma de um policial, teve que ser contido de forma proporcional, foi requisitada a presença dos bombeiros para atendimento, foi medicado e mesmo após a medicação ele agrediu um policial com uma cabeçada e aí foi levado para o ML para constatar se ele estava sob a influência de alguma substância alcoólica ou de algum congênere. O laudo não deu conclusivo para essa situação e foi feito o flagrante em relação aos crimes de dano ao patrimônio público, desacato, resistência à prisão, lesão corporal em relação ao policial e lesão corporal culposa em relação às vítimas de trânsito, sendo que agora vai ter que ser feita uma alteração na capitulação, porque uma vítima veio a falecer, então passou a ser um homicídio culposo. Doutor, com todos esses crimes, não só ali o atropelamento, que acabou agora a gente tendo essa notícia que de lesão corporal passou ali para uma pessoa ter perdido a vida, depois de ter agredido os policiais, tentado fugir, tentado pegar uma arma, dar uma cabeçada, esse homem pode viver em sociedade? Por que ele pagou fiança e saiu? Está previsto na legislação? Olha, tudo isso está previsto na lei, então foi seguido exatamente foram seguidos os trâmites legais. O que eu acho que deve haver, em determinadas situações, uma mudança na legislação, até porque tem alguns crimes culposos de trânsito, algumas mortes, em que a gente tem que fazer uma ginástica para poder colocar um crime culposo como doloso, porque por conta do clamor público, da gravidade das lesões, da morte. Então, é preciso que haja uma mudança na legislação para que não passe uma sensação de impunidade. Na verdade, foi seguido, nesse caso, foi seguido totalmente a legislação processual penal. Também li o laudo, né, do Instituto Médico Legal e, além de toda essa agressão aos policiais militares, lá ele também agrediu a perita com palavras que eu não posso nem repetir aqui, de baixo escalão. Isso tudo não é muito grave também, atingir a instituição? Sim, é por isso que foi feito o desacato em relação aos policiais, foi feita a lesão corporal em relação ao policial, foi feita a resistência à prisão. Tudo isso, o problema é que pela pena que o Código Penal dá a esses crimes, são passíveis ou de, mediante assinatura, liberação, ou então mediante fiança, no caso foi por conta do dano qualificado em relação ao bem público. Por isso que foi arbitrada a fiança, porque em relação aos outros crimes nem caberia. Então é preciso que haja assim seria interessante uma mudança legislativa para que não passe uma ideia de que não há punição. Agora é claro que ele vai responder, está respondendo, foi preso em flagrante. Agora vai ter que ser feita uma alteração em relação ao homicídio, porque houve uma morte não intencional, e ele vai responder agora e vai ser submetido ao Ministério Público e ao devido processo legal.
Isso que eu ia perguntar, doutor, sobre os próximos passos nesse caso. Ainda tem pessoas para serem ouvidas? Como é que vai ser o desenrolar dessa investigação agora? Tinha 4 vítimas, uma faleceu, agora sobram 3 e essas 3 serão ouvidas. 2 estão sendo ouvidas agora, nesse momento, e depois que a terceira estiver alta, será ouvida também. Até porque, na verdade, ninguém sabe exatamente como começou esse atropelamento. Ouviu-se dizer que ele atravessou o sinal e pegou 3 bicicletas que estavam na rua e um transeunte que estava na calçada. Então, a princípio, houve uma infração de avançar o sinal vermelho, a princípio. Então, o que a gente vai buscar agora é saber exatamente o que motivou essa ação não intencional. Agora, tem câmeras de segurança no local, a gente também recebeu de testemunhas, mas nada confirmado de que ele teria saído de uma rave ali. Vocês também receberam essas informações e diligências foram feitas ali no local para saber se tem câmeras que podem ajudar a investigação? Olha, foram feitas diligências, vão continuar sendo feitas diligências, justamente para buscar esse início de conduta. É preciso esclarecer em que circunstâncias foi o avanço de sinal, foi excesso de velocidade, tudo isso tem que ser esclarecido. Então, na verdade, as diligências vão continuar para buscar elemento probatório para finalizar essa investigação. Para quem está nos assistindo e não entende da legislação, de como funciona o processo, por quais crimes ele pode responder? Ele pode chegar a ser preso por esses crimes que ele cometeu ou não? Olha, ele foi indiciado nesse auto flagrancial por crime de lesão corporal dolosa, desacato, resistência à prisão, dano ao patrimônio público e lesão corporal culposa, sendo que agora houve uma adição do homicídio culposo. Então, esses são os crimes que ele vai responder. Aí é possível prisão, claro, que em relação a até mesmo antes de uma condenação, se houver, por exemplo, uma constrição de testemunha, uma coação processual, tudo isso sempre é possível, mas de qualquer maneira a gente tem que aguardar agora o desfecho da denúncia e da sentença judicial. Muito obrigada pelas explicações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque também a gente teve a informação que ali o Luan Plácido pode ter saído ali da delegacia em uma ambulância que tinha inscrição ali de psiquiátrico. Então, é possível, a polícia também apura se ele foi levado para um hospital, se ele estava em surto ou não. Tudo isso também vai ser investigado.